A Bíblia mostra que julgar tem dois lados. Deus é apresentado como o juiz justo, que conhece o coração e retribui a cada um segundo as suas obras. Então toda justiça verdadeira vem dele. Ao mesmo tempo, somos chamados a discernir o certo do errado. E Jesus ensina no Evangelho de João a não julgar pela aparência, mas com reta justiça, usando a palavra como medida. O erro acontece quando julgar vira condenação hipócrita. Por isso Jesus alerta no Evangelho de Mateus que não devemos julgar para não sermos julgados, porque com a medida que usarmos, seremos medidos. Ele manda primeiro tirar a trave do próprio olho antes de falar do cisco no olho do irmão, lembrando que só Deus conhece todas as intenções. O livro de Tiago reforça esse sentido ao dizer que há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir, e nos questiona quem somos nós para julgar o próximo. Assim, julgar na Bíblia não é proibido, é qualificado. Devemos avaliar, corrigir e até confrontar o pecado, porém com mansidão e objetivo de restaurar, como Paulo ensina na carta aos Gálatas. O padrão é unir verdade e misericórdia, lembrando que Deus nos julgará com o mesmo critério que usamos com os outros. No livro de Mateus, Jesus declara: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Enquanto ensinava no Sermão do Monte, dirigindo-se a uma audiência que conhecia a lei, mas havia transformado a religião em instrumento de comparação e superioridade. O contexto imediato trata da justiça dos fariseus, que utilizavam as Escrituras para medir outras pessoas e exaltar a si mesmos. Jesus não está proibindo o discernimento, pois no livro de João, ele mesmo orienta a julgar com reta justiça. O que ele reprova é o tribunal hipócrita, aquele que aplica uma medida ao próximo e outra a si mesmo. No livro de Mateus, ele afirma que seremos julgados com o mesmo critério que utilizamos, mostrando que o problema não é identificar o erro, mas assumir o lugar de juiz final, sem misericórdia e sem autoexame. Logo depois, ainda no livro de Mateus, Jesus apresenta a ilustração da trave e do cisco, estabelecendo uma ordem clara. Primeiro tratar a própria cegueira, depois auxiliar o irmão. No livro de Lucas, ele complementa dizendo para sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso, o que revela que o padrão do reino não é neutralidade moral, mas verdade acompanhada de graça. Portanto, não julgueis é um freio contra a condenação orgulhosa, não uma autorização para aceitar o pecado. É um chamado para que a correção seja precedida por arrependimento pessoal e conduzida com temor. Julgar, segundo Jesus, é tocar na ferida do outro somente após ter lavado as mãos no arrependimento. Entendido isso, precisamos separar duas coisas: condenar e discernir. Discernir é função de quem possui o Espírito. E no livro de Coríntios, está escrito que a pessoa espiritual discerne todas as coisas, porque possui a mente de Cristo. Discernir é identificar o que Deus definiu como luz e trevas, não por opinião própria, mas por fundamento na palavra. É observar uma situação e compreender se ela aproxima ou afasta de Deus, se edifica ou destrói. Condenar é utilizar esse discernimento como sentença definitiva sobre a pessoa, como se não houvesse possibilidade de retorno. No livro de João, Jesus conversa com a mulher samaritana, discerne toda a história dela, mas não utiliza esse conhecimento para expor ou humilhar. Utiliza para oferecer esperança e apresentar caminho. No livro de Coríntios, Paulo orienta a igreja a julgar questões internas, porém o propósito declarado é a restauração, não a exposição pública. A diferença está no destino que se dá à verdade enxergada. Discernimento conduz à proximidade, à oração, ao auxílio mútuo e ao acompanhamento. Condenação conduz ao afastamento, à acusação e ao encerramento de possibilidades. No livro de Tiago, a sabedoria que vem do alto é descrita como pacífica, misericordiosa e cheia de bons frutos. Se o chamado discernimento produz divisão,
amargura e pessoas feridas, é necessário avaliar se de fato é discernimento ou se é opinião pessoal revestida de zelo. No livro de Gálatas, até mesmo a correção deve ser feita com espírito de brandura, com atenção para não cair na mesma falta. Só que o discernimento verdadeiro morre quando o orgulho entra em cena. No livro de Mateus, Jesus apresenta uma ilustração que expõe a condição do coração humano. Um homem com uma trave no olho, tentando retirar um cisco do olho do próximo. A imagem é constrangedora, porque retrata a realidade. Orgulho é essa trave. Ele torna o próprio pecado justificável e o erro do outro inaceitável. Hipocrisia é exigir um padrão que não se cumpre e ainda sentir-se superior por isso. Com essa trave, o julgamento torna-se distorcido, pois não se observa a pessoa, observa-se a própria projeção. Por esse motivo, ainda no livro de Mateus, Jesus estabelece uma ordem que não pode ser invertida. Primeiro, retirar a trave do próprio olho. Isso significa arrependimento, confissão sincera e mudança de vida diante de Deus. Somente após retirar a trave, é possível enxergar com clareza para auxiliar o irmão. Sem esse processo, a tentativa de correção causa dano em vez de cura. No livro de Provérbios, está escrito que Deus resiste aos soberbos. Portanto, quando se julga com orgulho, já se inicia o processo debaixo da resistência divina. O orgulho convence a pessoa de que está servindo, quando na verdade está aliviando a consciência religiosa sobre alguém. Julgamento sem humildade é imposição, não serviço. No livro de Samuel, está registrado que o homem observa o exterior, porém o Senhor observa o coração. É comum emitir julgamento com base em aparência, reputação, passado ou informação incompleta. Samuel esteve prestes a ungir a pessoa errada, porque considerou a altura e a aparência de Eliabe. Deus interveio e ensinou que ele não observa como o ser humano observa. No livro de Lucas, os fariseus julgavam Jesus porque ele comia com pecadores e concluíam que ele não procedia de Deus. Julgaram a cena e não compreenderam a missão. A aparência não revela as orações silenciosas, o arrependimento sincero, nem a luta interna que uma pessoa enfrenta. No livro de Provérbios, está escrito que o Senhor avalia os corações. Quando se julga pela superfície, existe o risco de condenar quem Deus já perdoou e justificar quem Deus está confrontando. No livro de João, há a orientação para não julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Para julgar com reta justiça, é necessária informação que o ser humano não possui, pois coração é território exclusivo de Deus. A parte humana é amar, cobrir em oração, e se for necessário falar, falar com temor, lembrando que se pode estar diante de alguém que o Pai já declarou justo. Quando julgamos pelo exterior, o próximo passo é quase sempre falar antes da hora. No livro de Tiago existe a orientação para ser pronto para ouvir e tardio para falar. Julgamento precipitado ocorre quando se emite veredito sem ouvir toda a história. No livro de Provérbios está escrito que responder antes de ouvir é insensatez. A palavra possui poder e, uma vez proferida, produz efeitos que não podem ser revertidos. No livro de Mateus, Jesus adverte que de toda palavra frívola se prestará conta. Uma frase dita de forma impulsiva pode marcar uma criança, prejudicar a confiança em um relacionamento ou afastar alguém da comunhão. Depois que a palavra é liberada, ela trabalha para construir ou para demolir. Por esse motivo, antes de falar, é necessário considerar se toda a história foi ouvida, se houve oração sobre o assunto e se o tratamento dado é aquele que se gostaria de receber. No livro de Efésios, há instrução para que nenhuma palavra prejudicial saia da boca, mas somente a que for boa para a edificação, a fim de conceder graça aos que ouvem. Julgamento precipitado caminha junto com a injustiça. O preço é alto, pessoas se afastam, corações endurecem e depois se investe tempo pedindo a Deus restauração
daquilo que a palavra apressada destruiu. Falar com cautela é forma de exercer misericórdia. Foi exatamente isso que Jesus confrontou na história da mulher adúltera. No livro de João, encontra-se o relato da mulher surpreendida em adultério. Os mestres da lei a conduzem até Jesus não por zelo com a justiça, mas para colocá-lo à prova. A lei no livro de Levítico determinava apedrejamento, mas o homem envolvido não foi apresentado. Desde o início, o julgamento deles era parcial. Jesus inclina-se e escreve no chão. Após um período de silêncio, declara que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. No livro de João, consta que todos se retiraram, começando pelos mais velhos. Permaneceram Jesus e a mulher. Ele não ignora o pecado, pois orienta que ela vá e não peque mais. Também não a condena para a destruição, pois afirma que ele não a condena. Justiça e misericórdia encontram-se nessa cena. Se houvesse apenas justiça, ela morreria. Se houvesse apenas tolerância sem mudança, ela permaneceria no erro. No livro de Romanos, está escrito que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. E Jesus demonstra essa bondade primeiro, apresentando a ordem de mudança em seguida. O julgamento dele sempre oferece porta de saída. O julgamento dos homens, naquele momento, oferecia somente condenação. No livro de Tiago está escrito que onde há inveja e sentimento de rivalidade, ali há confusão e toda espécie de prática inadequada. Muitas vezes acredita-se estar agindo com justiça, quando na realidade é a mágoa que está falando. Inveja interpreta o êxito do próximo como orgulho. Raiva transforma qualquer falha em confirmação de uma opinião prévia. Ressentimento altera a interpretação. Tudo o que a pessoa faz é entendido da pior forma possível. No livro de Provérbios está escrito que do coração procedem as saídas da vida, e isso inclui os julgamentos emitidos sobre outras pessoas. Se o coração está ferido, o discernimento adoece. Antes de opinar sobre alguém, é necessário verificar se existe alguma questão não resolvida, se há sentimento de ameaça ou se ainda se guarda algo do passado. Sem cura interior, o julgamento torna-se contínuo e parcial. No livro de Efésios, há orientação para abandonar toda amargura, ira e cólera, pois esse sentimento não apenas prejudica internamente, mas contamina o julgamento e destrói relacionamentos. Coração curado julga com mais equilíbrio, porque não precisa provar valor próprio por meio da desqualificação do outro. Por isso Deus não quer que a gente apenas pare de julgar. Ele quer nos ensinar a corrigir do jeito certo. No livro de Gálatas há instrução clara. Se alguém for surpreendido em alguma falta, aqueles que são espirituais devem corrigir com espírito de brandura. O propósito é restaurar, não humilhar nem vencer discussões. No livro de Mateus, Jesus ensina o procedimento. Se um irmão pecar, ir e falar com ele em particular. Não se trata de exposição pública, mas de conversa pessoal. Amor declara a verdade, mas considera o momento, o tom e a motivação. Humildade lembra que todos necessitam de graça. Mansidão é força sob controle. É ter razão e escolher curar em vez de ferir. Correção sem amor torna-se agressão. Amor sem verdade torna-se conivência. No livro de Coríntios, aprendemos que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Assim, não se pode permanecer em silêncio diante do erro, mas ao falar, deve-se demonstrar que se está ao lado da pessoa, não contra ela. No livro de Tiago, há advertência sobre o poder da língua, e quem corrige sem domínio próprio pode causar dano maior que o próprio erro que tenta corrigir. Por isso a correção bíblica inicia-se em oração, passa pelo autoexame e somente depois alcança o próximo. E o motivo é simples. Existe um só juiz perfeito, e não somos nós. No livro de Romanos está escrito que o juízo de Deus é segundo a verdade. Ele não é influenciado por aparência, posição social,
pressão externa ou suborno, conforme o livro de Deuteronômio. O ser humano julga o ato que consegue observar. Deus julga o ato, a intenção, a história completa, as oportunidades recebidas e o grau de entendimento que a pessoa possui. O ser humano julga com informação limitada. Deus é onisciente. No livro de Gênesis, Abraão pergunta se o juiz de toda a terra não faria justiça. A resposta das Escrituras é afirmativa. A cruz demonstra isso. No livro de Romanos, compreende-se que Deus não ignorou o pecado, nem eliminou o pecador sem possibilidade de retorno. Ele mesmo providenciou a solução para satisfazer a justiça e oferecer misericórdia. Isso significa que nenhum pecado permanece impune, e nenhuma pessoa arrependida permanece sem oportunidade. No livro de Salmos está escrito que justiça e juízo são a base do trono de Deus, e que misericórdia e verdade caminham diante dele. Justiça humana é falha, porque é limitada e contaminada por interesse. Justiça divina é perfeita, porque procede de caráter santo e conhecimento total. No livro de Pedro, há instrução para entregar a causa àquele que julga retamente, pois ele não comete erro. Quando se tenta fazer justiça com as próprias mãos, declara-se, ainda que indiretamente, saber mais que Deus. Se o julgamento dele é assim, nosso papel é pedir um coração parecido com o dele. No livro de Reis, Salomão não pede riqueza nem vida longa. Ele pede coração compreensivo para julgar o povo. Coração sábio não procede apenas de estudo, procede de proximidade com Deus. Pois no livro de Lucas, Jesus ordena que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Só é possível oferecer o que se recebe. Se houver esquecimento da misericórdia recebida, o coração endurece e a correção torna-se severa. Na prática, desenvolver esse coração implica orar pela pessoa antes de corrigir, refletir sobre como gostaria de ser tratado, caso o erro fosse próprio, e avaliar se a palavra edifica. No livro de Coríntios, o amor é descrito como paciente, benigno, não se irrita, não guarda ressentimento. Amar primeiro não enfraquece a verdade. Proporciona ambiente adequado para que a verdade transforme. As pessoas não são projetos a serem consertados. São imagem de Deus a serem honradas. No livro de Colossenses, há o chamado para revestir-se de sentimentos de misericórdia, bondade e humildade. Pessoas feridas percebem a motivação. Se sentem amor, abrem-se e permitem que a verdade atue. Se sentem ataque, protegem-se até mesmo daquilo que é correto. Por isso a ordem do reino é vínculo antes de conserto, relacionamento antes de reparo, misericórdia antes da sentença. Quem ama de fato corrige melhor, porque corrige para salvar, não para vencer discussão.